uma entrevista depois do jogo, falando sobre essa troca de treinador. Primeiro, muito feliz pela vitória do time. Era muito importante ganhar hoje, então eu acho que o que aconteceu com o São Paulo já ficou atrás. Agora temos que olhar hacia adelante para seguir nesse caminho que é jogo a jogo. Ficam ainda 13 jogos para acabar o brasileiro, então temos que jogar jogo a jogo. Importante ganhar hoje. Temos outro jogo em Corinthians agora que temos que ganhar também. Vamos preparar nos treinos da semana para preparar o jogo mais importante. Assim que nada. E depois com respeito a Tite, acho que é um grande treinador, que teve uma grande passagem pela seleção durante 6 anos do Brasil, mas a gente tem que pensar em nós, seguir treinando, melhorando para o jogo que siga. Tá aí a expectativa da chegada do novo treinador. Hoje, Mário Jorge, do Sub-20, foi levado para comandar o time e é ele quem fica como interino até que essa situação se resolva. Eugênio Leal, 1-0, gol de pênalti. A saída do Sampaoli entrou em campo? Não vi muita mudança não no time do Flamengo. Flamengo... Mas um time preparado, mais posicionado, arrozinho com feijão, já que vocês gostam dessa palavra. Né? Eu acho que... Eu acho que não mudou muito a estrutura do time, não, sinceramente falando. Não, o Flamengo dominante, o Flamengo foi melhor ao longo do jogo. Diferença, hoje foi o Everton Ribeiro começando o jogo, foi bem o Everton Ribeiro na partida. O Flamengo controlou o jogo, tinha dificuldade de criar muitas situações de gol. Acabou contando com um pênalti no segundo tempo para construir a vitória. É aquele jogo que, para o Flamengo, foi importante, 3 pontos, subiu na tabela, voltou ao G4 ali. 3 posições. Mas é um time acéfalo, né? É um time que está esperando para ver o que vai acontecer, o que será da temporada. Passada uma semana, praticamente uma semana, da final da Copa do Brasil, não se sabe o que vai ser exatamente do Flamengo. Se especula muito o Tite, mas sem o Tite, quando vem? O que vai ser se ele não vier agora? Como é que alguém vai aceitar ficar até o final do ano? Vale a pena? Vou te interromper só para te dar essa resposta, porque é uma informação. A diretoria do Flamengo disse que qualquer treinador que seja contratado, sendo o Tite ou não, eu ouvi isso lá dentro, ele tem que vir agora. Não vai esperar até 2000. Ele tem que vir agora. Não, agora sim, até a data FIFA. A data FIFA é um marco para esse Flamengo, mas o Flamengo não se dispõe a esperar o novo treinador para 2024. Mas ele não pode trabalhar planejamento fora de campo, ele tem que trabalhar o campo, é isso já? É isso. No que faz muito bem. Porque o Flamengo tem objetivo para buscar esse ano ainda. Mais do que objetivo, né? O Flamengo corre o risco de comprometer a próxima temporada. O Flamengo não pode se dar o luxo de colocar em risco uma vaga direta na Libertadores. Ele começou a rodada fora da zona de classificação. Ao contrário, eu acho que esses riscos são muito mínimos, cara. Mesmo com o pior treinador do mundo. Mas tem que correr. Jogos como hoje. Não, mas jogos como hoje, que você não foi tão bem, mas pela qualidade que você tem, você vai arrancando resultado. Mas jogos como hoje deixou já de ganhar. Eu discordo um pouco do Eugênio no sentido da essência de como fazer. E para mim tem uma mudança muito grande. A questão que... Isso é uma discussão muito forte entre os flamenguistas, a questão do posicional. E isso é um negócio que tem me pegado realmente, porque todos os treinadores que têm um estilo de ofensivo mais posicional, parece que não rola nesse Flamengo. Então eu vi um Flamengo hoje mais anárquico, no momento com bola, assim, o time mais solto, sabe? Com mais liberdade individual. Que é o que o Mário Jorge pode fazer, chegar, acomodar os caras, como é que você gosta mais. Eu tenho certeza que o papo foi esse durante a semana. Os laterais estavam mais à vontade no jogo. Ele prendeu mais o Thiago, ele usou o Thiago e Pulgar justamente para liberar. O Ayrton Lucas hoje jogou na dele mesmo, jogando lá em cima. Então, assim, em questão de desempenho, tô com o Eugênio. Acho que o desempenho é parecido com o que vinha acontecendo e eu acho que com o São Paulo ele ganharia esse jogo na marra desse jeito. O Everton Ribeiro jogou muito bem hoje. Agora, como conceito e essência, eu acho que o Flamengo voltou a não usar esse conceito que é muito forte no São Paulo, que é o posicional. Os caras ocupando espaços pré-estabelecidos. Isso não é pebolim, não é que o cara não pode sair dali, mas existe toda uma lógica atrás disso, que essa lógica realmente no Flamengo. Eu já discuti com muito torcedor que fala, não dá para ser treinador posicional no Flamengo. Aí eu, não é assim, se você fazer bem feito, dá para fazer. Mas, gente, realmente o Flamengo, todo treinador que ele pegou com essa característica, a coisa não anda, velho. Não sei o que acontece.
Eu acho que talvez a dinâmica do jogador ter a liberdade de criar quando ele tem a qualidade que tem um elenco do Flamengo, mas traga o profissional um ganho. Você tem liberdade, que é uma outra questão. Ela tem a liberdade no momento certo. Existem então, é uma liberdade, com medidas, né? É isso. Você tem liberdade em alguns momentos e não tem outros. Mas também caiu o técnico posicional, não posicional. Renatão também caiu, começou... mas o desempenho foi pior nos posicionais, isso é um fato. Você pega a história recente. Os posicionais foram mais criticados, né? Eles caíram mais, assim, de uma maneira... Já caíram tarde. Você sabia que eles já tinham morrido ali no cargo, que foi o que aconteceu agora na última vez com o São Paulo. Mas realmente, porque você pode falar assim, hoje o Flamengo, dentro do que tinha que fazer, competiu contra o Bahia. Eu já tinha competido com o São Paulo no segundo jogo da final contra o Flamengo. Acho que não vi nada assim da água para o vinho. Mas realmente competiu no jogo de hoje? Porque o gol foi de pênalti. Ele enfrentou o adversário. O adversário tinha um a menos. O Bahia... Mas desde o primeiro tempo, desde o início do jogo, o Flamengo foi melhor. É isso. O Flamengo estava jogando no ataque o tempo inteiro. Tinha dificuldade de furar. E não é um adversário que está desesperado precisando de ponto. Que entrou na zona de rebaixamento. Então é um Bahia que precisa. Quem gostou foi o Vasco, né? De novo, né? O Vasco gostou dos suspensos do São Paulo. E gostou do Flamengo. O Vasco está que nem o Botafogo, ganhando muito ponto sem jogar. É isso, você fala isso, é verdade. Mas é que não é sem jogar. O Vasco tem feito os pontos dele. Também. Não adianta só os outros ajudarem. Assim como o Botafogo também fazia. Se ele não conseguir se ajudar. O Vasco, se você fizer um recorte das últimas 8 rodadas, ele é o time que tem mais pontos. Sim. Então, assim, quando você faz o seu dever de casa, o que está em volta te ajuda. E jogando muito bem... A maioria desses jogos. O último não foi bem. O último não. Jogou muito bem. Mas eu acho que o ponto é esse, assim. O Flamengo competiu porque do outro lado tinha um adversário que precisava competir. E ele se impôs no jogo. Foi pênalti, não foi pênalti, a expulsão. O cenário do jogo foi um Flamengo dominante. Eu não vi nada absurdo na arbitragem, não. É isso. Mas a grita. Não. Mas o Rogério viu. Vou colocar então o Rogério para falar dessa arbitragem, para a gente debater sempre, aqui né? todos os lances a que ele se refere. Vamos ouvir o Ceni. Sempre reclamam, né? Com relação ao lance da expulsão, que foi, 2 minutos de jogo, se não me engano, né? Eu acho que é claro que é uma jogada de dentro para fora. Ele não está indo em direção ao gol. O árbitro tira o cartão amarelo e interpreta como exatamente o lance é. E vem uma nova... o VAR analisa e dá o cartão vermelho. Então esse lance para mim foi o principal do jogo, porque ele muda, deixa a gente com um jogador a menos, nos tira a possibilidade de estar mais próximo do gol, né? Então eu acho que houve um erro grotesco nesse sentido. O pênalti, eu acho que muito interpretativo. Eu vejo o lance assim, é um toque muito sutil. Mas aí eu não vou entrar nessa discussão, eu acho que quem tem mais câmeras para ver e tudo. Eu acho que o árbitro, nesse sentido, o árbitro, o conjunto, né, de uma maneira geral, o VAR-árbitro, interfere de uma maneira direta no resultado. Tá, se o Gerson não estava indo em direção ao gol, ele estava indo em direção a quê? Fala para mim. Olha o lance. Um lance de cada vez. Vamos começar pela expulsão do Canu, então, que é o que mais reclama. Sereno, ele reclamou, mas num tom baixo. No tom. É verdade, é um bom tem ponto. Que reclamar desse meu jogador que fez aquilo ali, né? Quem que é que vai todo torto na bola? É o Gilberto? O anterior. É o Gilberto. Pelo amor de Deus. Gilberto que também fez o pênalti. É o Gilberto. Aí o Canu acaba sendo expulso. Era o Sávio Pereira Sampaio, né? Mas é o que o Rogério falou. O Sávio deu amarelo, foi chamado pelo VAR, trocou o amarelo pelo vermelho. E aí é uma interpretação muito difícil, sinceramente. Porque a percepção de que era uma jogada... Era o último homem, estava na direção do gol. Não é o último homem, né? É uma clara e manifesta situação de gol. Não é o último homem a regra, né? Ele não corria em direção ao gol. Ele abria, ele corria em direção à lateral. É claro que ele poderia, no passo seguinte, trazer a bola para dentro. Que ridículo isso. Se trouxesse, aí fosse expulso, né? Interpretativo. Mas nesse ato, ele não corria na direção do gol. Mas o Renato toca num ponto bom, né? Ele ia dominar com a perna boa ali. E se não tem o toque, ele traz a bola para dentro. Mas eu não acho que não é nenhum absurdo, nenhuma coisa nem outra. Eu não acho que é um erro grotesco.
Mas no momento da falta, ele ainda não tinha essa condição. Mas aí a questão há um árbitro em campo, que é o árbitro do jogo, que é a última palavra, que em campo tem uma percepção e aplica um cartão. Olha aqui, o Gerson está indo em direção a quê? Fala pra mim, olha isso. E aí? Olha isso, cara, isso é pênalti não, isso é falta. Último homem, cartão vermelho. Pro VAR chamar, tem que ser um absurdo, porque foi a interpretação do árbitro dar um amarelo. Eu acho que essa é a reclamação do Rogério. Ele não tá tão longe assim, né? Ele parece mais distante no começo da jogada, mas ele vai passar aqui para a esquerda e ele vê de frente o lance. Eu concordo com os colegas, eu acho que o lance é completamente dúbio, mas eu tenho a impressão que o árbitro viu o lance exatamente como foi, interpretou... O VAR não trouxe o VAR não elemento trouxe nenhuma a mais, novidade para o árbitro no lance e ele mudou o cartão. Aí uma coisa muito pessoal. Não é uma expressão absoluta de verdade, nem uma coisa definitiva, mas é como eu penso. Para você tirar um jogador de campo, você precisa tirar... Não é qualquer coisa. Eu tenho certeza. Então, no lance dúbio, eu não expulso. Mas é o meu jeito de ver o futebol. Não disputa a bola, nada, sei lá. Por isso, o cartão amarelo. Mas fora que, pelo protocolo, não era pro VAR chamar. Porque não é o erro claro e manifesto. Não, mas é porque aí o VAR entendeu que era cartão vermelho. Vocês acham, mas é interpretação. Então, mas é uma interpretação tanto interpretativa quanto a do árbitro. Vocês acham que o VAR mostrou pro árbitro alguma coisa que ele não viu no campo? Nada. Para mudar a interpretação? Não. Essa é a grande questão, né? No dia daquele lance do jogo do Corinthians e Grêmio, né, do pênalti não marcado, eu fiquei com a impressão de que o VAR ficou com medo de dizer pro árbitro de campo que, olha, foi pênalti, vem dar uma olhada aqui. Ele ficou procurando uma maneira de achar que, ok, você disse que não foi, tudo bem. Porque ali era um ato de Copa do Mundo, né? Um ato que apitou a Alemanha e a Inglaterra na Copa do Mundo. Então, Alemanha e França não, também, França, né? França e Inglaterra na última Copa do Mundo, o Wilton Pereira Sampaio. E ele já diz no campo, pra mim não foi pênalti, segue o jogo, lance normal. O cara ficou com medo do chefe de falar. Olha, todo o procedimento dele depois daquilo volta aí pra ver aquela bola. Mas vê se desviou do jogador. Ele fica procurando uma maneira de não dar o pênalti. Ele não encontra, ainda assim ele não dá o pênalti. Eu acho que hoje é o contrário. O VAR, ele reinterpretou a interpretação do árbitro no campo. Então você tem que achar o termo correto do que é o VAR. O VAR num erro claro, absurdo, que foi o erro do Wilton. Mas no Brasil o VAR chama por qualquer coisa. Então, não precisa do erro claro e absurdo. Mas naquele erro claro e absurdo, ele não chamou. Não, mas aquilo ali é um erro gravíssimo. Não, aquilo não tem nem que discutir. Aquilo é um erro grotesco. Aquilo é um erro grotesco. Então, e hoje é um erro também porque é uma interferência em cima de um lance que o árbitro viu e interpretou dentro do campo. Ele não mostrou nada diferente para o árbitro. Ele só falou assim, olha, não concordo com você não, para mim é cartão vermelho direto. E o árbitro do campo se deixou levar, porque também não tem rodagem do irmão. É um bom ponto. Rasgaram o protocolo. Rasgaram o protocolo. Qual o protocolo? O protocolo de que é um erro claro e manifesto. O árbitro só pode voltar atrás, eu pelo menos se sou árbitro, e eu me coloco numa posição de voltar atrás, eu tenho que justificar por algo a mais que o VAR me trouxe. É aquele slogan, né, professor? Entendi. Mínima interferência, máxima eficiência. Isso é a base da filosofia do VAR. Interfere o mínimo possível. Quando for para interferir, é para ser eficiente, é para não deixar dúvida. E não foi o caso aqui. Acho que confundiram. Foi máxima interferência e uma eficiência que ficou na dúvida para todo mundo. É isso. Eu só discordo quando ele fala que é um erro grotesco. Assim. Não é. O cartão poderia ser aplicado, não é absurdo o cartão a chamada vermelho. Do VAR é que é a questão. O outro lance é o pênalti no Bruno Henrique. O pênalti do Gilberto. Naquela jogada anterior era o Vitor Hugo que dá mole, não era o Gilberto, não. E aí agora sim é o Gilberto quem faz o pênalti. Pra mim, pênalti. Ele pega o pé do Bruno Henrique. Pra mim também. Se ele pega o pé, pênalti. Foi sem querer, foi na sequência da jogada. Sem querer não, sem querer não conta. A questão é se o toque dele foi suficiente para derrubar o Bruno Henrique. Essa é a grande questão, que ele resvala, na verdade, né? Rapaz, existe uma má vontade nos comentários, cara. Não vou falar o nome não, mas é nítido, dá pra perceber, viu? Fica feio, cara. Há um toque. Pra mim é pênalti. Pra mim é pênalti. Mas assim, é uma situação, é um pênalti recorrente, né? Disputa de bola na área,
o atacante se antecipa, toca na bola, o zagueiro que ia chutar a bola, chutou o atacante. Isso é pênalti. E ele deu bem no campo, ele estava perto. Isso é pênalti, isso é pênalti. O pé se mexe na hora, assim. Sim. E aí pegou e doeu, viu? Doeu. Doeu. É o tipo de toquinho que parece fraquinho, parece que é de raspão, mas dói, né? Claro que talvez essa segunda rolada aí no chão... Olha a boquinha que ele faz quando você vai fazer força pra bater. E dá. A força que o Gilberto faz, ele faz até a cara de quem vai dar, assim. E aí acaba errando a bola. Então o Rogério acaba, na verdade, num tom ameno, muito bem observado pelo Eugênio Leal, mas reclamando de situações que... E detalhe, hein? O Bruno Henrique, ele saiu com dor na planta do pé, cara. Pode ter sido neste lance aí que ele se machucou, viu? E, assim... e ele vai bem quando ele fala que ele não reclama do árbitro, né? Ele fala da equipe e tal. Ele foi muito bem nesse sentido também. Porque é isso, né? O VAR poderia